cooperação interdisciplinar, heterogénea, precisamos ter debates acesos mas fraternais. Não, mas sobretudo debates que tendem a ser um reflexo concreto sobre problemas reais e debates atuais que aí estão. Como nós sabemos, todos e todas, a subida generalizada dos preços, sobretudo desde o início da invasão russa da Ucrânia e num cenário pós-pandémico que afetou o montante ajusante as cadeias globais de valor, veio aprofundar, obviamente, as vulnerabilidades e as desigualdades já existentes e provocar também choques assimétricos entre países, mas também intra-países. E, no sentido de evitar ou de controlar, pelo menos, esta espiral, esta possível espiral inflacionária, têm surgido várias leituras, por exemplo, sobre a origem desta crise inflacionária, como, por exemplo, sobre a origem, ou seja, de onde é que ela vem, mas também, por exemplo, entre a relação, que também foi bastante debatido cá, entre salários e inflação. Mas também surgiram algumas propostas e debates sobre propostas de instrumentos para a redução da inflação, como, por exemplo, a redução do IVA ou o aumento das taxas de juros. E nós achamos que todos estes instrumentos, todas estas problemáticas trariam de certeza, com certeza, debates interessantes, mas nós decidimos escolher um debate sobre um outro instrumento, que é o controle estratégico dos preços. E para isso convidámos o João Brites, que é professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais, e que publicou ano passado um livro muito bonito, que se chama O Neoliberalismo Não é um Slogan, uma história de ideias poderosas, pela editora Tinta da China, e a Sandra Maximiano, que é professora associada de Economia no ISEG e que desde 2005, acho eu, certo? Faz a coluna de opinião, desculpa, a coluna de opinião de Economia à Sexta no Expresso, é desde 2015. Desculpa, 2015. Desde 2005, 2005 era de negócios. Pronto, então nós temos esta moção, né, esta proposta, que é, passo a ler, deve a inflação ser combatida através do controle estratégico dos preços, e vamos ter o João como defensor da moção e a Sandra como opositora da moção. A ideia é que cada um deles fale entre 10 a 15 minutos e depois a bola passa para esse lado também. A ideia é que possamos ter um debate, como eu disse, fraterno, aceso, obrigado. João. Ok, boa tarde. Aqui sou defensor da primeira moção e vou começar por nuancear a minha posição, não é? Que é aquilo que o académico faz para se proteger. Ou seja, o que eu vou dizer, enfim, influenciado por uma literatura antiga, por velharias que desapareceram do mapa intelectual e que estão agora a reemergir, influenciado por uma teoria do controle de preços, do John Kenneth, em que ele diz uma coisa muito importante sobre o controle de preços. E, resumindo o livro, o controle de preços é a função do diagnóstico sobre o grau de monopolização da economia. Ou seja, quanto maior for o papel e lugar de monopólio, de concentração de poder na grande empresa, maior é o lugar para o controle de preços. E creio que nenhum economista convencional, crítico ou heterodoxo discordará desta posição. Poderá discordar do diagnóstico que o Galbraith faz. Mas, no fundo, o diagnóstico do Galbraith tem uma vantagem, é que nos chama a atenção para o seguinte, e cito, visto que o poder de aumentar os preços reside na grande empresa, os preços que precisam de ser controlados são os da grande empresa. Ou seja, ele depois diz, Calvin Coolidge disse uma vez que quando muitas pessoas não têm trabalho há desemprego. Imitando essa tautologia histórica, afirmo que aqui é relativamente fácil fixar preços quando há preços que estão fixados. Ou seja, quando a empresa de facto tem o poder para fixar preços. E nós sabemos que há um conjunto de preços, e agora estratégicos, em setores estratégicos, onde as empresas têm menor latitude para fixar preços. Não é? E essa latitude só pode ser contrabalançada, contrariada, por um poder público, e aqui é a minha definição de controle de preços, tenha a capacidade de moldar, influenciar ou então determinar a formação de preços. E aqui é uma questão de percepção seletiva.
os economistas esqueceram a teoria do controle de preços, mas o controle de preços continua a ser feito em muitos setores da economia. Nós estamos numa universidade. Em todo o setor da educação há controle de preços. Na saúde há controle de preços. Na energia há controle de preços. Nos transportes há controle de preços. Imaginem se não houvesse controle de preços. E não é por acaso que a discussão está a renascer, porque os economistas mais convencionais entendem que é possível garantir estabilidade macroeconómica e estabilidade de preços controlando um único preço, que é supostamente um único preço político. E, portanto, por isso é que se faz um enorme esforço para despolitizar esse preço, que é, obviamente, a taxa de juros. O Banco Central Europeu, como qualquer Banco Central, está assumidamente numa política de controle de preços, por ação e omissão. O Banco Central Europeu, através do equivalente monetário de uma reserva contracíclica ilimitada, definiu, para todos os efeitos, durante um período longo, de 2015 a 2021, uma trajetória de preços para ativos fundamentais nas economias capitalistas, as obrigações do Tesouro, através de um programa de compra. Portanto, ou seja, já se faz controle de preços. A questão é, deve fazer-se mais controle de preços. E esse é o meu argumento. O argumento contra o controle de preços identifica, no fundo, é um argumento que vem de Friedman Hayek, como disse hoje o Alfredo Sá Filho, ou seja, eficiência estática, argumento friedmaniano. O argumento hayekiano é mais poderoso. Os preços, formados em mercados, são um veículo insubstituível de informação. Acontece que em muitos contextos, e como o que estamos a viver hoje, os preços são aquilo que alguém já chamou uma bomba informacional. Ou seja, uma bomba que cai em cima das famílias, das empresas. Ou seja, o aumento de preço, e eu sou do clube, estamos perante um choque momentâneo, mas num quadro em que é plausível que nós tenhamos choques sucessivos que aumentam a volatilidade dos preços. De preços estrategicamente fundamentais, como é o caso da energia. Por choques geopolíticos, o choque das alterações climáticas, e não é por acaso que esta discussão ressurge, e ela ressurge associada à ideia de que os Estados têm de dispor de um mapa das economias que identifiquem preços estratégicos pelos seus efeitos de cascata sobre outros preços na economia. Essa discussão regressou, e regressou por causa da energia. E os Estados estão todos, através de mecanismos temporários, ad hoc, que é como estas coisas surgem, primeiro faz e depois teoriza-se em função de circunstâncias que não foram escolhidas, tentando controlar o preço de bens como da fileira energética. Os Estados Unidos, por exemplo, fazem isso através, entre outros instrumentos, da existência de reservas contracíclicas, que é hoje uma coisa que está muito na moda, ou seja, de reservas de ativos fundamentais, seja petróleo ou gás, que são exatamente contraciclicamente mobilizados, precisamente para estabilizar os preços. Ou seja, o que estamos aqui a falar é da necessidade de passar de um instrumento de controle de preços, a taxa de juros, para uma multiplicidade de instrumentos de controle de preços. Ou seja, de intervenções muito mais setoriais. Seja através do tabelamento de preços, que é, no fundo, o grande papão que paira sobre o controle de preços, a ideia de tabelar todos os preços na economia, não é? E a questão é, há um conjunto de preços onde, pela sua importância estratégica nas economias, que podem e devem ser tabelados, sobretudo quando a procura é bastante inelástica e quando há problemas e constrangimentos do lado da oferta, em que o aumento do preço, na realidade, corresponde a um lucro inesperado caído do céu, que não dá informação, nem necessariamente incentivo às empresas para aumentar
oferta, o que é que o controle de preços faz? Redistribui e permite, é uma coisa que o Galbraith chama muita atenção e que corresponde ao papel do Estado como senhor do tempo. Ganhar tempo. Ou seja, para que outras medidas de investimento seletivo, por exemplo, possam operar. Ou seja, aqui a resposta, o meu argumento é: depende de controle de preços é que estamos a falar. Agora, a discussão de controle de preços vem muito embutida numa estratégia de política industrial. Há preços estrategicamente relevantes que têm de ser controlados, que são inputs fundamentais para as empresas e são particularmente relevantes. Mas há um argumento ainda mais importante para o controle de preços, que é um argumento de justiça social. E aqui precisamos ter uma atenção à tipologia de bens. Há um conjunto de bens, a começar na energia, não é? Que nós queremos que sejam acessíveis. E onde a evolução súbita, o aumento súbito de um preço, não vai contribuir para nenhum ajustamento do comportamento. Como muitas vezes se diz, o que vai contribuir é para que famílias, setores inteiros da população tenham de fazer escolhas trágicas. Entre manter a casa quente ou proporcionar, alimentos ao agregado familiar. Ao mesmo tempo, nós vemos empresas deste setor a apresentar, por causa dessas circunstâncias específicas, lucros bastante extraordinários. Não quero abusar deste argumento, mas quer dizer, há aqui a resposta convencional é: atribua-se um subsídio a esta família e deixe-se o mercado operar, não é? Mas na realidade esta opção para já tem problemas administrativos. Depois faz uma distinção, em última instância arbitrária, excluindo muita gente. Portanto, às vezes é mais fácil instituir um mecanismo transversal de controle de preços que estar a fazer essa seleção social à custa do orçamento. O argumento segundo o qual o controle de preços, ao induzir a procura e ao desincentivar a oferta, cria escassez, também tem de ser nuanceado. Isso pode acontecer, mas há uma forma que nós usamos de gerir a escassez, que é o racionamento. E eu gostaria de falar sobre as vantagens do racionamento em algumas circunstâncias sociais. Olha, voltando outra vez para o ensino superior. Como exemplo, só para tirar esta ideia do racionamento da fila, não é? Da imagem da fila, não é? Os bens alimentares. Já vou aos bens alimentares. No ensino superior nós fazemos racionamento de lugares. E o acesso ao lugar é por via do mérito. Na saúde nós fazemos racionamento. E a alocação é feita com base na necessidade mais urgente, avaliada de forma idealmente independente, isto é, no Serviço Nacional de Saúde, a partir daqueles que têm mais necessidade. Nas urgências nós fazemos essa triagem da procura, com base em critérios tecnopolíticos. Isso é, ou seja, no conhecimento. É servir primeiro aquele que tem uma necessidade mais urgente. Isso é muito bem. Uma série de bens e serviços nós estamos disponíveis a fazer isso. Mas, e agora sobre o controle de preços ainda, nós fazemos controle de preços, quer para fixar preços máximos, quer também para fixar preços mínimos. No mercado de trabalho é muito importante fixar preços mínimos. E nós sabemos o argumento que foi montado com base numa teoria muito clássica do salário contra o salário mínimo e como esse argumento tem sido rebatido. Está a acontecer o mesmo, por exemplo, numa velha política que tem de ser retomada de controle de preços, que é o controle das rendas. Quando nós temos uma habitação altamente financeirizada, não é? Em que há uma deslocação da oferta para certos segmentos muito rentáveis e não há oferta suficiente em determinadas localizações, a política de controle de preços pode servir
para efetuar uma redistribuição dos proprietários para os inquilinos. Critério de justiça social. Vão dizer, isso tem um impacto na oferta e na qualidade da oferta. Não necessariamente se houver, por exemplo, uma resposta pública, que em Portugal é mais do que necessário, em termos de construção, de promoção da construção a preços controlados. Que, aliás, é complementar. Eu sou um defensor de que uma das melhores formas de manter os preços controlados na habitação é fazer aquilo que muitos países fazem, que é ter um estoque de habitação pública suficientemente importante no mercado de arrendamento para, através dessa intervenção no estoque, manter o preço relativamente controlado. Ou seja, há formas diretas e indiretas. E quando falamos de controle das rendas, estamos sobretudo a falar de um controle de rendas de segunda, de terceira geração, em que se controla a evolução do preço e, sem retirar ao proprietário algum incentivo, sobretudo, permite-se que o preço possa ser atualizado em função, por exemplo, de obras, de melhoramento da qualidade. Ou seja, há várias formas de modular os preços. Porque nós temos que comparar estas políticas, e temos sempre que fazer comparação de políticas. A política que nós temos, clássica de controle de preços no atual contexto, é demasiado grosseira e ela opera como a política de subida das taxas de juros. Opera através de uma reserva de desemprego suficientemente elevada, reserva contracíclica de pessoas desempregadas, é assim, implicitamente, para fazer baixar o preço do trabalho. Com um argumento, segundo o qual, não é, uma das principais riscos em que as economias incorrem, mesmo que a origem não tenha sido essa, são os efeitos de segunda ordem de um choque sobre preços que os bancos centrais reconhecem que é um choque sobre custos ou os preços de bens essenciais como a energia, não é? Depende, mas mais de pelo menos 40% do choque deriva-se de um choque energético, que não é tanto um choque sobre quantidades, que também é uma questão que eu acho que nos deve levar a alguma complexidade, tem a ver com a instabilidade, com a instabilidade que as próprias dinâmicas especulativas nos mercados financeiros em torno da energia, em contextos muito voláteis, podem gerar, e é uma das vantagens do controle de preços em algumas circunstâncias. Ao estabilizar o preço de inputs fundamentais, estabiliza também as expectativas em relação e desincentiva a especulação sobre esses inputs fundamentais. Também é uma coisa que nós devemos estar atentos, até que ponto é que as dinâmicas especulativas moldam os preços. Finalmente, sobre os preços dos bens alimentares. Nós hoje pensamos muito nos preços dos bens alimentares à imagem da economia agrária, não é? Altamente competitiva e, portanto, muito próxima de uma certa visão do manual, não é? E na realidade, esquecemos um elemento central no atual processo de desenvolvimento desde a última crise inflacionária, que é um processo que eu até acho que é positivo em termos, ou a evidência mostra que é positivo, que é a existência de grandes cadeias de distribuição. Não é? A centralização, a concentração em uma área fundamental, que é a área da intermediação. Que ocorreu na generalidade dos países e também chegou a Portugal. Isto coloca-nos uma questão que é saber até que ponto é que, em vários setores, estas grandes concentrações de poder e conhecimento não estão a aproveitar-se desta maior volatilidade de preços para aumentar as suas margens. E para responder a esta questão, nós temos de ter acesso a formas de conhecimento que não são transmitidas pelos preços. Nós temos de ter acesso a formas de conhecimento que só advêm da abertura dessa caixa negra que é a grande empresa. Através de quê? Através de freios e contrapesos, ou do que o Galbraith se chamava poderes compensatórios. O Estado tem que escrutinar mais as margens das grandes empresas. Para saber se faz uma de duas coisas. Que é saber se é um mecanismo plausível de controle de preços nesse processo de negociação com essas grandes empresas. Pode servir como ameaça, como ontem discutíamos, para, por exemplo, passar à segunda medida,
que é, por exemplo, taxar os lucros extraordinários das grandes empresas e desincentivar assim esse processo de aproveitamento, que também é uma medida indireta de controle de preços. Ou seja, a taxação pode ser também uma medida de controle de preços. Como é a subsidiação, que nós todos defendemos, não é? Hoje em dia discute-se muito, e com isto termina, a gratuidade dos transportes públicos. Ou seja, isso não é mais do que a velha política de controle de preços. Sandra, queres passar para a conta ou não? Passo para mostrar aqui algumas coisas, mas se calhar vou também começar aqui por, se calhar, também aqui ao João, ou algumas coisas que o João falou. Antes de mais, deixem-me, se calhar, apresentar um bocadinho melhor. Eu sou microeconomista, gosto de fazer esse disclaimer, portanto, eu não sou macroeconomista, sou microeconomista e preocupo muito com o comportamento, com efeitos e incentivos no comportamento das pessoas. Além de ser microeconomista, sou microeconomista comportamental, portanto, venho de uma área das ciências comportamentais e experimentais, portanto, se calhar um bocadinho mais ortodoxa do que a economia mais neoclássica. Portanto, tenho aqui um papel, se calhar às tantas um pouco ingrato, dada também a minha formação de base e sobretudo, que tenho a minha investigação, ao fim e ao cabo. Mas tenho aqui algumas, cá está, se calhar o meu foco aqui não será tão taxativamente no sentido de uma defesa de um não à política de controle de preços, mas tentar pôr aqui sobre a mesa quais são os problemas que eu acho que têm que ser mencionados e temos que ter em conta quando pensamos numa ação estratégica, num controle estratégico de preços. Portanto, não podem ser ignorados. É realmente, não é dizer, controle de preços, Deus e intenções, o inferno está cheio, não é? Mas o que eu queria aqui falar, eu estou pensando que posso, eu vou saltar aqui numa série de coisas, não interessa tanto. Só vos mostrar, para verem realmente esta questão de quem está contra ou quem está a favor. Portanto, não é assim tão, mesmo em economistas mais neoclássicos, não é assim tão, vá lá, tão bipolarizado, tão forte como se pensa. Temos aqui um inquérito recente com 41 economistas, não são muitos, conduzido pela Law School of Business da Universidade de Chicago, uma universidade com uma tradição muito neoliberal, e que 61% disseram que o controle de preços semelhante ao imposto na década de 70 não conseguiria reduzir com sucesso a inflação nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. Portanto, 61%, pensarmos nisto, não é uma enorme percentagem, portanto, para verem que existe realmente esta abertura, e para muitos, alguns economistas de Harvard, de grandes escolas, mas mais menos clássicas, em que muitos estão contra, mas muitos estão a favor. E muitos estão a favor porquê? Exatamente aqui como o João também explicou, que é o facto de, se estamos a falar de um controle de preços mais lato, um controle de preços mais restrito, no sentido de criarmos tabelas de restrição ao menos de certos determinados preços. Porque numa forma mais lata, o controle de preço é tudo isto que o João mencionou, não é? Um subsídio aos transportes públicos é um controle de preço aos transportes, taxar os lucros excessivos é um controle de preços, mexer, obviamente, com a política fiscal é uma política de controle de preços. Portanto, se formos, obviamente, falarmos desta forma muito mais lata, é muito difícil arranjar necessariamente alguém que seja totalmente contra o controle de preços, não é? Portanto, isto aqui agora falamos aqui nesta outra opção, ou que nos pontos que o João falou mais na questão de cada vez trazermos menos do problema das famílias sofrerem com este aumento, nesta espiral inflacionista, potenciais uma espiral inflacionista, e como é que podemos fazer então para resolver esse problema, e se faz ou não sentido
controlar os preços nesta forma mais clássica, que foi utilizada sobretudo em situações de guerra, nos anos 70 também, com alturas de... Então, eu queria-vos, basicamente, nós falámos um pouco disso, não é? Que é que os economistas, em geral, como todos não gostam do controle de preços, os preços são muitas vezes em função da oferta e da procura, idealmente gerados por essa competição entre consumidores, por bens e serviços e uma competição entre os produtores pelos tais fatores de produção. Obviamente que esses preços, se assim for, resultam desse tal comportamento económico, que é das escolhas, portanto, das decisões dos agentes económicos, como nós gostamos de referir, não é, economistas, basicamente os preços são produto da tal preferência revelada dos agentes, não é? Portanto, basicamente, algo que nós não conseguimos, andamos a perguntar a cada um de nós o que é que queremos, ou o que é que fazemos, as nossas disponibilidades a comprar, as nossas preferências, mas os preços supostamente teriam essa informação. Só que, vou passar nesta parte aqui que não é avançar. Só que neste modelo, não é? Quando o governo impõe um teto artificial de preços, então a oferta supostamente cai, não é? Já que as empresas não ganharam tanto dinheiro, a procura aumenta, e que o João também falou disso, vão querer comprar pelo preço mais baixo, imposto pelo governo, então temos aqui essa criação de a oferta não conseguir acompanhar a procura e criarmos então esta situação de escassez. Vocês podem dizer, não é? Essa questão que eu estava a falar, de que os preços dão esse sinal e que os preços mostram o que é a preferência revelada, quer de consumidores, quer de produtores. Obviamente, a maior parte de nós aqui na sala deve estar a dizer isso é teoria, obviamente no mundo real não é bem assim, e que na prática e na realidade o que temos não é um mercado competitivo, mas sim essa aproximação de mercados cada vez menos competitivos, onde existem empresas com um poder de mercado muito grande, com um grande poder económico, uma aproximação de situações, não diria de monopólios, mas de grandes oligopólios, não é? Temos um mercado basicamente com 2, 3, 4 produtores, com uma grande capacidade de fixação de preço ele próprio, portanto existe essa fixação de preços por parte dessas corporações. Portanto, nessa situação faz ou não sentido controlar os preços. Pode fazer sentido controlar os preços, mas, mais uma vez, temos uma série de problemas que podem então acontecer, que eu acho que deveríamos também deixar aqui sobre a mesa e se calhar debater um bocadinho nesses problemas. Então vamos só aqui elencar uma série deles de minha perspectiva. Vai haver uma redução temporária da inflação, portanto, a história tem-nos mostrado um pouco disso, não é? Que o que acontece é que controlamos temporariamente a inflação, uma vez depois tirando ou aliviando esse controle de preços, a inflação não foi estruturalmente resolvida, para que seja resolvida, portanto acaba por ser apenas uma resolução temporária. O controle de preços pode levar à escassez, como tinha dito, não é? Portanto, causa distorção dos mercados e ineficiências no consumo e produção. Aqui causa a distorção, a questão aqui também de causar escassez de produtos. Depois temos aqui com a escassez, eu queria-vos dizer isso, talvez que não tenha tempo para tal. Nós temos, portanto, como eu disse, uma área comportamental, área experimental, e temos feito algumas experiências para ver o impacto do controle de preços no comportamento quer de empresas, quer de consumidores, portanto, em ambientes controlados. O que é que acontece? E para aqueles que estudaram a economia percebem com o que eu estou a falar, não é? Quando existe esta escassez, quando temos uma oferta mais baixa do que a procura, portanto, temos aquele tal dead weight loss triangle, não é? Que acontece, que é muito semelhante ao que acontece numa situação de monopólio, portanto, existe essa perda de bem-estar e essa escassez de produtos, porque a quantidade no mercado vai ser menor, mas algo que também observamos e que é interessante, eu acho que é interessante mencionar, que é, mesmo nesse modelo, com esta ineficiência criada,
existe o pressuposto de que, mesmo perante um modelo de escassez, nós vamos ter no mercado os produtores mais eficientes, portanto, aqueles com mais baixos custos, e vamos ter os consumidores que mais valorizam os produtos finais. Mesmo assim, existe uma alocação mais eficiente dentro da ineficiência gerada. Isso não se verifica. Não é? Portanto, quando fazemos estas experiências em laboratório com preços, com esse controle de preços, o que acontece é que existe uma seleção, vá lá, adversa, quer de consumidores, quer de produtores, o que gera, para além dessa ineficiência que o modelo neoclássico prevê ainda algo pior. Tá bem? Portanto, aqui temos que até é raro, não é? Quando fazemos algumas experiências mais na área comportamental, e podemos ver que muitas vezes os modelos neoclássicos falham, e falham até por situações que possam ser benéficas, por exemplo, mostrando que as pessoas são mais recíprocas, são mais altruístas do que realmente os modelos neoclássicos prevêem. Mas depois aqui temos uma situação, por exemplo, em que o impacto do controle de preços é ainda pior do que a previsão, vá lá, que o modelo neoclássico vos poderia dar. Portanto, isso aí é um ponto que gostava de deixar. A escassez pode levar a um relacionamento, e falou-se disso, não é? Portanto, se calhar, para que o controle de preços funcione e para evitar as filas, as políticas de racionamento fazem sentido, só que políticas de racionamento levam à necessidade de maior planeamento central, portanto, se calhar, não vos é algo que não vos aflige muito, a necessidade, não é? Afinal, que o Estado produza e distribua determinados bens. Portanto, para uns, se calhar, é um ponto positivo. Estamos todos de acordo. Mas existe o problema de que a escassez, por sua vez, leva ao aparecimento de black markets. E aqui, se calhar, também me influenciou muito este facto de gostar muito de estudar o comportamento das pessoas e ver como é que elas se comportam face aos incentivos que têm ou aos incentivos que não têm. Eu vivi em Angola em períodos de guerra colonial enquanto era criança. Portanto, experienciei quer controle de preços, quer políticas de racionamento, quer filas de espera para um frango, não é? Portanto, basicamente, esse tipo de situações. E lembro-me perfeitamente deste aparecimento dos mercados ilegais, não é? De pessoas que revendem os seus bens essenciais, que deixam de consumir, portanto, os quais precisariam, famílias precisariam de consumir aqueles determinados bens, mas que sabem que existe uma oportunidade de negócio para vender a um preço muito mais alto. Isso também aconteceu, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, com o controle de preços, em que conheço muito pessoas, e sobretudo com a carne, não é? Relacionada com os mercados de carne, nessa criação de mercados únicos para vender produtos a um preço bastante alto que não está disponível para pagar. Evasão aos preços fixados, portanto, e as empresas, se calhar até as próprias empresas com mais poder de mercado, que é aquelas que se calhar queremos atingir ou controlar esses tais lucros excessivos e esse poder de mercado, também são aquelas que vão ter mais capacidade dessa evasão aos tais preços fixados. A redução de inovação e qualidade, esta é aquela standard, não é? Que muitas empresas com alguns problemas financeiros vão reduzir a qualidade dos produtos e serviços, porque isto é aquele impacto standard que não é, e aqui posso-vos dizer que não há estudos que comprovem que realmente isso verifique, ao contrário da questão da evasão aos preços fixados e dos mercados ilegais. Prejudica mais as pequenas e médias empresas do que as grandes empresas, as TAPs, elas têm essa capacidade de portanto, se reajustarem e de fixados. Aplicar controle de preço é difícil, não é? Portanto, basicamente, como é que vamos fazer? Já requer aceitação popular. E amplo apoio governamental, e esta ampla aceitação de ideias compartilhadas não é uma característica do cenário político atual, portanto,
é algo complicado, quer em Portugal, quer em outras economias ocidentais. A competição muda a produção para os mercados políticos, à medida que as empresas tentam influenciar as decisões de fixação de preços, e aqui, mais uma vez, é uma política que acaba por beneficiar por comparação, não é? Portanto, as grandes empresas face às pequenas e médias empresas, e como é que vamos conseguir fazer com que isso não aconteça. É difícil escolher preços fixar quando há milhares de produtos. Por exemplo, aqui fica sempre com esta questão, por exemplo, já o exemplo acontece muito facilmente, que as empresas se ajustam, que é, vamos pensar no pão, não é? Hoje em dia, vamos fixar um preço do pão, que pão? Não é? Portanto, hoje o produto, o pão ou o sal, deixou de ser um produto homogéneo. Antigamente nós tínhamos os produtos básicos e essenciais eram produtos homogéneos que eram muito fáceis lá de definir. Hoje em dia, sei lá, um ovo já não é meramente um ovo, é um ovo de galinhas felizes, é um ovo com ovos, não são produtos simples. Antigamente eram produtos que, se pensar historicamente, não havia publicidade a esses produtos, porque eram produtos homogéneos. Hoje faz publicidade ao sal dos Himalaias. Portanto, acabou-se por essa homogeneização desse produto. E é muito fácil para uma empresa, portanto, há aqui um controle do pão, do preço do pão, do produto básico, de necessidade essencial. As padarias põem mais umas sementes, mudam as farinhas, fermentam com um tempo mais longo, aquilo passa a ser um pão de luxo e basicamente acaba por ser o produto que vendem, escapando exatamente a esse controle de preços, à finalidade de controle de preços, ainda criando uma possível maior escassez do que estaria prevista. Então é preciso ter muito cuidado o que é que vamos controlar e como é que vamos controlar. O próprio financiamento da política, porque o João disse aqui também que, não sei se por aqui, que há subsídios, por um lado, a comparação dos subsídios face ao controle de preços, os subsídios à conta do orçamento, uma política de controle de preços também a este nível, não é? Um controle mais tradicional de preços também tem que ser feita à conta do orçamento, exige toda esta fiscalização, todo um quadro legal que depois tem que ser também tem que ser financiado. Portanto, há, mais uma vez, análise de custos-benefícios, avaliação de políticas públicas, que é algo que falta em Portugal, e acho que, antes de dizermos sim ou não, acho que eu gostava sempre muito de ver mais essa avaliação realmente destas possíveis políticas. Ninguém que defende o controle de preços defende um limite ao crescimento de salários, mas se formos ver historicamente, pronto, ninguém defende, não é? Mas, Não, defende. ok. Pronto. Há complementaridade, desculpa. Eu não disse nada, repare, não disse nada sobre salário. Pois, eu sei, pronto, eu sei que não disseste, mas muita gente que não defende, ou se formos ver essa aceitação popular, é muito difícil estarmos aqui, não é? Se pensarmos em outros quadros, como a Segunda Guerra Mundial, essa fixação de preços também impôs essa fixação de salários. Posso-vos dar aqui um exemplo desses efeitos perversos. Há vários exemplos desses efeitos perversos. Aquele exemplo do pão, mas aconteceu, por exemplo, com roupa, não é? Da roupa básica passou-se a fazer, fosse mais qualquer coisa, umas t-shirts, passou a ser de alta costura, portanto, que escapou aos preços. Mas, por exemplo, a fixação de salários durante a Segunda Guerra nos Estados Unidos diz que, portanto, e há estudos históricos que apontam nesse sentido, que os grandes preços dos seguros de saúde hoje em dia vieram exatamente como uma consequência da fixação de salários nessa altura. Porque as empresas, basicamente, a única forma também de atrair uma compensação extra, começaram a oferecer esses tais seguros de saúde. Okay? E, basicamente, as seguradoras também tirando vantagem dessa possibilidade, não é? Portanto, acabavam por aumentar esses preços porque sabiam que esse preço não era suportado pelo trabalhador. E a partir daí cria-se também uma espiral ainda mais crescente, para além dos problemas de liability, não é? Então, já sabemos que
se interessa muito dos custos de saúde nos Estados Unidos, mas que o aparecimento desses custos de saúde tão caros e financiados pela empresa começou exatamente numa altura em que os salários estavam fixos. Pronto. Depois, só para aqui este último que também queria referir, e também pega aqui um ponto que o João falou das expectativas, não é? Até que ponto este controle de preços pode ajudar a controlar certas expectativas, porque há preços que se formam de uma forma especulativa, e isso é verdade, não é? E ao fim e ao cabo, aí as pessoas criam uma expectativa, uma percepção do que é um preço, na realidade não é o valor real de um determinado bem, mas apenas porque existe no mercado há muito tempo, e hoje podemos ter essa discussão com o preço das casas, não é? Porque assim, se controlarmos, portanto, fixarmos esse preço, pode realmente ter influência nas expectativas, mas também existem estudos que mostram que, por exemplo, 2 pontos importantes, que é o facto de termos um preço, portanto, temos esse controle de preços, e esse preço até é o chamado call binding, vai ter um efeito de resultado na produção, ou seja, diminuir a produção, esse preço vai ter impacto. Depois de ser retirado, ou imaginemos que com as dinâmicas de mercado esse preço deixa de ter impacto, porque as pessoas mudam os seus hábitos de consumo, mudam as suas preferências, o que faz com que, de certa forma, esse preço, apesar de estar lá, de estar fixado, deixa de ser binding, não passa a ser um preço focal. Okay? E é esse também o perigo que existe, que é depois, mesmo que exista a possibilidade de diminuição dos preços para além desse preço que ficou fixo, existe exatamente aqui o oposto baixar estas expectativas face a preços muito altos, mas depois também existe esse problema contrário, que é as pessoas fixarem esse ponto focal. Depois existe, por último, existem também estudos que mostram que as empresas, e aqui para falar um ponto muito importante, que é as grandes corporações, não é? 2, 3 empresas no mercado que controlarem preços, quando existe um controle de preços, existe maior tendência à cartelização, ainda mais do que existe. Porquê? Portanto, existe essa tendência à cartelização no preço que está imposto. Basicamente, existe esse conluio para que se fixem no teto que foi imposto. O que acontece é que depois desse alívio de preços, esse conluio é mais difícil de destruir. Não é? Portanto, existe esse problema que é, alguns estudos que mostram esse ponto, que é, estamos a dar, portanto, há um incentivo à cartelização que depois é difícil, de reduzir. Alternativamente, eu acho que políticas antitrust fazem todo o sentido e que têm que ser, sobretudo nestas alturas, e que existe realmente, e aqui não concordo totalmente com o João, existe uma grande parte desta inflação que vem por margens de lucros de empresas que hoje em dia conseguem fixar preços e têm um poder para fixar preços muito maior do que tem vindo a aumentar. A inteligência artificial tem permitido isso, portanto, tem dado mais poder a estas empresas para aumentar preços, mas que temos que ter uma mão pesada de exigências de políticas antitrust, isso é a minha perspectiva. Então, sim? O debate está aberto. Primeiras inscrições. Eu não sei se vou saber o nome de toda a gente, se não souber, desculpem, não aponto, mas se calhar aponto, mas pronto, a Samuel foi primeiro. Obrigado. Começando por uma jambice ou colocar uma questão. Que se não é essencialmente perigoso defender aquilo que foi defendido sem falar, ou seja, estamos a falar de no fundo, estar a tabular preços em setores muito poderosos, estar a fazer isso sem falar no potencial de nacionalizar como base para fazer. Em relação à Sandra, já agora acho que foi
um grande exercício, porque é um ambiente bastante desfavorável, é uma coisa bastante ingrata de ser feita. Queria fazer 2 comentários e 2 perguntas. O primeiro comentário sobre a questão do mercado negro. Eu acho que obviamente isso é uma realidade, mas no caso que dizias, parece-me até mais justo, porque o que ia acontecer se houvesse 100 quilos de carne era que eles iriam ser comprados pela burguesia angolana. Assim se calhar vão ser comprados, mas pelo menos há uma distribuição mínima que os pobres estão a vender. Ou seja, mesmo para isso, até um argumento para o preço ser tabulado, porque pelo menos não é só o mercado a definir, ou seja, essa margem é distribuída e não vai só para as empresas que estão na intermediação, diria eu. O outro é, eu percebo o argumento para as pequenas e médias empresas em abstrato, porque se estivermos a taxar coisas como energia, imobiliário, para uma pequena empresa é bom que o preço por metro quadrado seja mais baixo, é bom que o preço por unidade de energia, não vou fingir que seja 1 kW ou coisa, também seja mais baixo. Depende das empresas, depende de muitas coisas, mas se estivermos a falar de taxar bens essenciais, as empresas muitas vezes também dependem mais deles do que os que vendem. E 2 perguntas. Foi dito que é um problema o efeito ser temporário, mas os argumentos, por exemplo, de Christine Lagarde era a inflação é temporária. Portanto, se é para responder uma coisa temporária, qual é que é o problema de uma coisa que tem efeito temporário? E o segundo é se isto tem como efeito, partindo, se aceitarmos uma pressuposto, estamos a taxar, a definir coisas que afetam sobretudo grandes empresas, isto reduz a taxa de lucro delas. Isso, segundo a teoria neoclássica, não aumenta a inflação? Gonçalo? Mas Gonçalo? Gabriel. Gabriel. Foi a minha. Eu queria só trazer à discussão que também tinha cá, porque esta questão dos preços, quando nós falamos de tabular ou não tabular preços, controlar ou não controlar preços, temos inerentemente de falar de o que é o preço. E os economistas neoclássicos utilizam o preço como uma ferramenta de demonstração de preferências e de classificação de valor e de bem-estar. Ora, o que acontece é que, através dos preços, nós estamos, quanto muito, a encontrar um mecanismo de troca e, se quisermos chamar, valor de troca, mas não necessariamente valor de uso. E isto é muito importante, porque os economistas neoclássicos apoderaram-se a palavra eficiência, e eu gosto de chamar a atuação a eficiência na felicidade. Vamos lá ver qual é o mecanismo que maximiza a felicidade, que é eficiente na produção da felicidade. E disto por ser preços do mercado, pode ser eficiente na produção de felicidade. Portanto, não há uma discussão, é um reconduzir ao centro. Alguém levantou o braço, o Andrés não levantou o braço. Não, ali. Mas ao fundo sim. Não, é sobre o exemplo que eu achei um bocadinho atrasado, estava ali a discutir, a conversar no corredor, e sobre a questão que já levantou um debate grande, mas pronto, estou agora a ser com resultados, não sei qual vai ser, mas sobre a uniformização dos preços de transportes na região de Lisboa, que eu levantei logo a questão se, embora parecesse óbvio, populista até diria, o que acontece é que a uniformização dos transportes de Lisboa, ou se quiser o transporte de preço nulo, pode até em termos de resolver algumas questões ambientais, e dentro desta questão de análise de custo-benefício das externalidades todas até ser salutar, mas imediatamente o que provoca é a criação de monopólio de acordo entre empresas, porque tem que fazer subsidiação cruzada com todas as consequências que tem em termos de monopólio, seja o monopólio privado, é óbvio, mesmo monopólio estatal, enfim, as greves, etc., os empregados dos monopólios estatais tendem a ganhar muito mais do que os outros, porque têm essa capacidade de facto, de controlar os salários melhor do que os outros. E, por outro lado, que é, enfim, isso ainda seria um aspecto de redistribuição dentro do monopólio, tem o problema de o preço nas periferias, o preço das casas e das terras nas periferias aumentam, uma questão simples da teoria da renda, e para além de aparecerem nas periferias gente a querer vender bairros sociais porque passa a ser viável estar mais longe. Ou seja,
que no longo prazo provoca urban sprawl, com a gente mais pobre ainda ficar ainda mais longe, em bairros sociais só porque tem o passo mais baixo. E, portanto, é o que vamos ver, não sei, esta é a hipótese que eu levantei, teoricamente parece-me viável e, de facto, é o que me parece que acontece, enfim, se é, pelo menos com a hipótese faz sentido. E, portanto, a medida até pode estar certa em relação quando há um custo fixo muito elevado, a fim de encher o metropolitano em horas vagas, outras coisas quaisquer, a medida de uniformizar os preços para toda a área protegida, esquecendo que o que isso vai fazer é também fazer variar as rendas e o valor da terra, que não é necessariamente da gente mais pobre, parece um bocadinho uma visão de curto prazo que pode ser problemática. Vamos ver, isso foi feito creio que em 2018 ou 2017, agora já temos dados sobre a evolução do preço, vamos testar esses modelos e vou sair com o resultado, que dá ou não dá, não sei, vamos ver. Obrigado. Eu acho que nesse debate é fundamental, ou seja, quando nós criticamos o mercado como a revelação das preferências, eu acho que é importante que a crítica separamos os casos em que essa crítica é 100% correta e os casos em que essa crítica é 50%, 40%, 30% correta. Ou seja, há produtos nos quais parcialmente o mercado funciona como mercado. O pau, sobretudo agora que é mais complicado, parcialmente funciona assim. Então eu acho que era útil separar a habitação, exemplo do qual não há mercado. A habitação, o preço é fixado exclusivamente pela expectativa de especulação máxima, fundamentalmente hoje em dia em Portugal. Então eu acho que ali todos os argumentos da Sandra simplesmente não se aplicam à habitação, porque se aplica a produtos que têm parcialmente uma dinâmica do mercado. Aliás, gostava de lembrar que a habitação, historicamente, os únicos contextos que funcionaram os sistemas de habitação eram sistemas que tinham regulação de preços juntamente com grande provisão pública. Então, deste ponto de vista, se só regulássemos a habitação, que custa entre 20% e 70% não é, do rendimento das famílias, subindo quanto baixa o rendimento, só isso resolvia grande parte do problema, num setor onde todos aqueles problemas que existem não se aplicam. Do outro lado, igualmente, o problema do mercado como revelador do preço effettivamente é uma questão técnica. Há o artigo do Mordo sobre o Digital Socialism que diz o planeamento nos anos 70 não podia funcionar porque não existia tecnologia para um controle da produção e dos preços efetivamente capaz de substituir o mercado. Mas o argumento que faz ele é que agora temos, que é a tecnologia da Amazon, que a tecnologia digital nos permite fazer o planeamento. Então eu concluía, concordando com Sandra, que o controle do preço nesse lado era um perfeito canal para chegar ao socialismo. É que hoje temos a tecnologia para fazer o socialismo. Portanto, eu vinha um bocadinho a inverter a noção que nós temos do político e do económico, porque há a ideia de que nós estamos a pensar politicamente no assunto e a política sim tem cabimento, mas eu diria que é precisamente também na política que está o problema, porque é um problema político, como se vamos nacionalizar, se vamos regular, tudo isso requer um esforço governativo e uma expansão das capacidades do Estado de administrar, que pelo menos tem-se ir criando isso de uma maneira um bocadinho faseada, e então o exemplo das guerras é precisamente numa altura em que, por causa de um estado de emergência, as capacidades dos Estados de regular e de conseguir essa coesão social, política e de capacidade administrativa é muito superior e que, portanto, sim, não podemos pensar só no mas não podemos esquecer a política quando falamos da economia, não podemos esquecer a política quando falamos da política, porque, enfim, acho que a política que a economia e a política têm estes dois lados, e também quando dizemos que, enfim, que na teoria económica não existe tanto esta visão caricata de conversa de café que não se pode regular nunca, porque depois isso não funciona bem, e que os economistas no mainstream não falam assim. Por outro lado, sim, é só conversa de café, mas a conversa de café também vai às urnas e tem expressão política. E, portanto, como um problema político, até mais estritamente político, embora apareça como uma visão, como uma caricatura da economia, é um assunto da política. E pronto. Eu não tenho ninguém, eu não sei se
calhar podemos passar aqui um bocadinho e depois, se calhar, ainda temos tempo para mais uma ronda. Então, eu vou começar pela questão que o Simão colocou. Eu acho que é muito importante nós termos uma noção mais granular e diferenciada dos tipos de bens que estamos a falar. E acho que, aliás, na teoria convencional nós temos só esta noção de bens privados, bens públicos, depois temos bens de mérito, mas não é suficiente, até porque a noção de bem público, em última instância, não é técnica, é normativa. Por trás dos critérios técnicos de bem público existe uma profunda noção normativa, ou seja, os bens públicos são aqueles que nós queremos distribuir publicamente por uma série de razões, incluindo pela consideração dos custos sociais de alternativas que nós temos sempre que considerar. Por exemplo, na distinção entre transporte privado e transporte público. Quer dizer, agora para responder ao argumento, enfim, esta questão do urban sprawl, ela está fortemente correlacionada, historicamente, com o transporte privado. Não por acaso, os Estados Unidos são o melhor exemplo da urban sprawl, onde há quase um monopólio do transporte privado. Eu confesso que até tenho um bocado de dificuldade em entender o argumento, porque a urban sprawl já existiu. O que agora se está a tentar corrigir, precisamente os custos sociais do urban sprawl, através da promoção do transporte público e mais, para responder ao argumento do conluio. Nós, nos transportes, queremos conluio, no sentido em que queremos coordenação, porque há uma rede. Essa rede tem que ser coordenada. Coordenada por uma autoridade de transporte, coordenada por uma autoridade de transporte. Nós queremos mesmo conluio, ou seja, queremos negociação entre as empresas. Não queremos concorrência. Queremos conluio. Queremos uma rede articulada, concertada, com horários que encaixem e com preços que deem às pessoas segurança. E a malta vai para o privado. Porquê? 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 Qual é o mecanismo? Fica mais barato. Porquê? Se os preços... Porquê? Qual é o mecanismo? Vai para o terreno que, entretanto, foi urbanizado. Então vamos falar das rendas. A questão... Ou seja, aqui é uma discussão difícil, porque aqui há uma complementaridade. A probabilidade de uma pessoa como eu, que defende o controle de preços, defender a socialização das rendas é grande. Ou seja... Não acho mal. Ou seja, a questão do rentismo, que é um conceito com o qual eu tenho alguma dificuldade, mas aceitando o controle de bens escassos que gera, por causa deste controle, um rendimento que de alguma forma cai do céu, vamos aceitar esta definição, não é? Que tem a ver com o controle de recursos escassos como a terra, ou como a água. Quer dizer, há bons argumentos na teoria convencional, na teoria liberal clássica, para nós fazermos, digamos, essa socialização das rendas, seja por via fiscal, seja por outra via. Portanto, há aqui lógicas complementares que até têm a ver, precisamente, com o reconhecimento de que a terra é uma mercadoria fictícia, como disse Paulano. Eu acho que, por exemplo, o conceito de mercadoria fictícia é muito operacional, para nós falarmos do controle de preços na moeda, ou seja, controle de taxas de juros e eliminação do rentismo financeiro, controle sobre a terra e eliminação do rentismo financeiro, ou seja, de eliminação através do controle de preços, seja por via fiscal, seja por outra, de formas de rentismo. Ou seja, o controle de preços também pode ser uma forma de eliminar comportamentos parasitários na economia. Esse ponto. Depois a questão das célebres filas. A minha contra-evidência em relação à Segunda Guerra Mundial, em relação à qual a Sandra foi muito pessimista, e o Galbraith, a teorização sobre o controle de preços, vem precisamente dessa experiência no gabinete de administração de preços, quer da experiência britânica, quer da experiência norte-americana. Nós estamos em guerra. Ou seja, estamos numa economia de mobilização para um esforço. E ele diz, o controle de preços é parte de uma arquitetura mais vasta do controle da economia. Na Grã-Bretanha, e o Amartya Sen é conhecido por mobilizar essa evidência, o racionamento, durante a guerra, produziu a melhor evolução de sempre até essa altura na Grã-Bretanha dos indicadores de saúde da população. E, aliás, o argumento da economia de guerra britânica é um elemento muito importante da confiança no pós-guerra em relação à provisão de uma série de bens através, digamos, de mecanismos deliberadamente políticos. Não sei o que é que aconteceu se na Segunda Guerra Mundial. O Serviço Nacional de Saúde foi criado com base na nacionalização dos hospitais, na criação de uma rede e na instituição de um preço, ou seja, na remoção
redução do preço à entrada e da socialização do preço por via fiscal, que é isso que faz os serviços públicos. Portanto, é um controle de preço no sentido em que há uma gratuitidade no ponto de acesso que é financiada por um mecanismo fiscal. E nós fazemos isso. E depois a gestão da procura é feita por meios tecnopolíticos. E nós aceitamos esse mecanismo de alocação e muito bem. E eu acho que é um conjunto cada vez mais alargado de bens. Porquê? Porque com o desenvolvimento nós temos cada vez mais serviços de rede. Serviços de rede. Portanto, ou seja, aquilo que os economistas hoje chamam como economia fundamental, não é? Uma economia de rede, de serviços de rede, de infraestruturas, cujo preço, como nós sabemos, onde a concorrência, como sabemos, é quanto muito uma ficção, não é? Os economistas tentaram criar ficção, essa ficção em alguns mercados como o da energia. Em situações de emergência, como sabemos, o poder público tem de remover essa ficção e reconhecer que, em última instância, o preço da energia do gás, da eletricidade, desculpa, é um preço político. E não há nada mal, não há mal nenhum nisso, nesse reconhecimento, antes pelo contrário. Sobretudo também que, ao mesmo tempo, que nós sabemos, e essa é a questão do getting the pricing wrong, que nós temos que mudar rapidamente comportamentos em muitas áreas. E os próprios economistas reconhecem, se nós temos que mudar, convencionais, se nós temos que mudar muito rapidamente os comportamentos em muitas áreas por causa das externalidades, ou melhor, eu prefiro chamar dos custos sociais, externalidade dá a ideia que é um resíduo, quando custos sociais é muito mais, dá a ideia de uma coisa muito mais prevalecer. Mas há uma tendência, isto o Marx tem razão, uma tendência para a socialização da atividade económica. Nós é que temos um quadro intelectual que não reconhece esse facto. Mas depois temos a economia real, temos a economia feita de habitação, de infraestruturas, de serviços de rede, desenvolvimentos tecnológicos que aumentam o grau de monopolização. E então, do grau da questão da distribuição, que é muito diferente dos anos 70, mas é muito diferente porque torna o problema das grandes cadeias de distribuição, que são uma inovação maravilhosa. As grandes cadeias de distribuição são uma coisa muito boa. Os desenvolvimentos na logística são uma coisa bastante impressionante, mas ao mesmo tempo conferem em pontos centrais da distribuição um poder muito grande nas grandes empresas. E eu não tenho o romance da pequena e média empresa, nunca tive. Totalmente o romance da pequena e média empresa. Eu digo sempre que o problema português é de nós termos demasiados empreendedores. Temos demasiados empreendedores. Ou seja, eu gosto de grandes empresas. As grandes empresas. Eu gosto de grandes empresas. As grandes empresas pagam melhores salários. As grandes empresas são mais fáceis de fiscalizar. As grandes empresas. É preciso acabar com este romance da pequena e média, micro ou pequena e média empresa de Portugal. É um romance que é alimentado à esquerda, contra os monopólios, e é um romance que é alimentado à direita. É um romance que toda a gente alimenta, da micro ou pequena e média empresa. E até há associações de micro ou pequena e média empresa, eu sou suspeito, enfim, politicamente. Ou seja, o que eu estou a dizer é, as grandes empresas são um sinal de desenvolvimento. Agora, se as grandes empresas são um sinal de desenvolvimento, o ponto do Galbraith mantém-se. Cada vez mais os preços serão o resultado, e essa é a teoria alternativa à teoria neoclássica que eu conheço, de uma contabilização de custos e de um markup, que é a função do poder de mercado e das expectativas de vendas. E o poder de mercado, aqui é um marxismo, tendencialmente aumenta com a própria socialização da atividade económica e nesse aspecto o antitrust é uma regressão. E esse é o ponto do Galbraith. O antitrust é a ficção do liberal que é possível, digamos, partir das grandes empresas, que é desejável partir das grandes empresas. E eu digo, as grandes empresas são concentrações de conhecimento, know-how, competências, que são fundamentais para uma sociedade moderna. Nós não temos nada a competir com as grandes empresas. Nós temos é criar poderes compensatórios às grandes empresas. E em Portugal, eu acho que nós temos que reconhecer que haver o Pingo Doce, a Jerónimo Martins, a Sonar, foi um avanço.
aqui no ponto do antitrust e do João, depois eu respondendo aqui às questões, não, acho que nós queremos grandes empresas, queremos a Jerónimo Martins, o Promodoso do Continente, mas queremos-las num sistema, lá, não é concorrente, efetivo, ou seja, é naíve pensarmos que devemos as ter em um sistema competitivo ou concorrência perfeita, mas queremos pelo menos um oligopólio onde exista, pelo menos isso, algum comportamento estratégico e alguma concorrência dentro da concorrência possível de um oligopólio. Como temos aqui, são exatamente uma monopolização de uma. Portanto, queremos as várias grandes empresas, não queremos uma grande empresa, mas pronto, é a minha visão. Respondendo aqui à questão do mercado livre, o problema nem é tanto as pessoas individuais revenderem, tirarem algum lucro com isso e quem mais precisa e até tirarem alguma vantagem, ainda bem que isso aconteça. Cá está, são alguns empresários, por exemplo, no caso dos tais em Portugal, já acontece isso na época do Natal. Anda toda a gente à procura do cabrito. Não sei se isso acontece, mas se querem um talher, um talho que é desconhecido, guarda lá o cabrito de lado, não é? Põe lá o cabrito e depois diz o preço que for, que já nem está marcado nem nada e pronto. Que é algo que se vê mais. Eu vivi 10 anos nos Estados Unidos e este tipo de relação não existe, para o bem e para o mal, não é? Existe exatamente esse perigo, essa maior invasão ao controle de preços, difícil de controlar. Como é que vamos controlar? Também por uma questão de justiça. Se estamos a impor esse controle de preço, não vamos querer que alguns consigam tirar vantagem em face a outros. Portanto, tem que haver um sistema depois legal que consiga fiscalizar estas situações. Eu concordo, exatamente com a questão da inovação, também, eu acho que deveria haver, obviamente, mais essa fiscalização, essa noção de se há grandes lucros e para onde é que esses grandes lucros vão e qual é que é realmente o reinvestimento em produtivo ao longo desses lucros até que pontos são destinados para inovação ou não. O problema de ser temporário da inflação, concordo totalmente. A questão aí é uma outra questão. Eu penso que todo o discurso da inflação ser temporária tem muito a ver com a manipulação das expectativas. Basicamente, enquanto comportamentalista não tem qualquer dúvida sobre isso. Não é? Portanto, houve uma grande tentativa, durante algum tempo, de se controlar exatamente essas expectativas. A parte da inflação também vem das expectativas e ajuda muito a tentar-se dizer que é sempre um problema temporário, mas ainda entramos aqui numa outra questão. Eu não acho que o preço seja uma classificação de valor dos neoclássicos. Acho que é uma classificação de valor e bem-estar. O preço é realmente o reflexo de uma preferência, de um mecanismo de troca. O que é que acontece? Nós temos, enquanto consumidores, temos a nossa valorização, a nossa disponibilidade a pagar, temos os custos associados e esse diferencial, portanto, da minha valorização face ao preço do mercado é realmente a tal medida de bem-estar, não é o preço por si só, que é essa medida de bem-estar, é esta diferença entre, obviamente, a minha disponibilidade a pagar e o preço do mercado. O grande problema que hoje em dia existe, e também falámos das grandes empresas, e cada vez mais tem a ver com o facto, não só por serem grandes, também o poder de mercado na sua dimensão, mas hoje em dia tem muito a ver com o problema da inteligência artificial. Bate sobre essa tecla, tem muito a ver com a capacidade destas empresas conhecerem exaustivamente, de uma forma cada vez mais correta, pormenorizada, qual é a nossa disponibilidade a pagar enquanto consumidores. Portanto, a capacidade que têm para fixar o preço de forma a retirar todo esse diferencial que existe entre o surplus, o bem-estar para o consumidor,
o excedente do consumidor é cada vez maior e é dinâmico, é contínuo, é feito ao segundo. Portanto, a capacidade que as empresas, não é só terem poder de mercado porque são grandes e porque são produtos onde existe uma grande procura e a procura é rígida, como é a questão da energia. Não é só por aí, é a questão de saberem exatamente qual é a nossa disponibilidade a pagar ao segundo e conseguir então fazer a tal maximização do lucro como de manual, não é? Portanto, chegarem mesmo a essa maximização do lucro que anteriormente, há uns anos atrás, e se calhar acham que não, mas há muitos estudos que mostram que muitas empresas não estavam sequer a maximizar os lucros e muitas delas não conseguem, não conseguem chegar à maximização do lucro como o manual prevê, não é? Não é verdade que as empresas consigam tirar esta vantagem, mas hoje em dia conseguem cada vez mais. E conseguem cada vez mais com a tecnologia avançada e com a inteligência artificial. E aí deixa-nos aqui essa questão de como é que vamos dar também poder ao consumidor para contrabalançar este excesso de poder que as empresas cada vez mais têm. Porque a inteligência artificial não estão a ser benéficas para o consumidor e para o cidadão em geral, como podem ser para as empresas e até para o Estado. Isto também podemos pensar que aqui pensamos na capacidade, estes problemas que eu aqui falei, também podem ser alguns deles minimizados com a própria inteligência artificial. A fixação de preços também pode tirar vantagem, fiscalização, tudo isto pode tirar também vantagem dessa tecnologia. Mas aqui, pronto, colocamos essa questão. Possivelmente, nós não sabemos o que vai acontecer e, possivelmente, se calhar, algumas restrições, nomeadamente ao uso de informação por parte de grandes empresas que depois vão... que essa própria restrição ao uso da informação, de privacidade, dados e tal, também é uma forma de controlar preços. Ao fim e ao cabo, controla as margens de lucro que as empresas possam fazer. Portanto, há aqui problemas que são muito importantes. Depois há aqui um ponto que eu acho que se falou aqui também, que acho que que tem a ver com isto, com os economistas neoclássicos, obviamente não discordam do controle de preços no sentido de corrigir falhas de mercado. Falamos no monopólio no falho de mercado. Porquê? Porque cria uma situação de ineficiência. É sempre baseado com questões de eficiência ou de ineficiência, né? As tais externalidades, nos custos sociais, são tidos como falhas de mercado. Depois temos a questão dos bens públicos. E aqui o problema é essa tal definição de bem público, ou o que é que nós consideramos um bem de interesse público, ou um bem, ou um serviço universal. A educação, a saúde, são bens que ninguém discorda que têm essas características. Não são públicos, mas de interesse universal. Agora, claro que nós podemos pensar assim, é óbvio que se calhar as pessoas para terem educação precisam de comer. Eu posso começar a fazer todos estes julgamentos normativos e definir exatamente este controle de preço, passar da eficiência para um controle mais normativo, mais paternalista também. Portanto, e é aí que nós, se calhar aqui discordamos um pouco, não discordo de nada de um controle de preços por questões de eficiência. Quando entramos aqui em questões normativas, há realmente um grande perigo de percebermos onde é que estão esses limites desse normativo. E também contra mim falo, porque uma área que eu trabalho, que é o NUTS, que não é muito mais que impõe, obviamente, tem a ver com esse paternalismo mais libertário, mas não deixa de ser paternalismo normativo, não é? No sentido de quem é que está a definir o que é melhor para os cidadãos. E aqui vou controlar, cá está o preço do pão, o preço do leite, depois leite gordo, leite magro, leite meio gordo, não é? Não, vou dizer que não, tem que ser meio gordo porque o gordo é muito gordo e o magro é muito magro, quer dizer, quem é que define estes limites? Depois há bens que naturalmente, por exemplo, o caso dos transportes públicos, o preço ser fixo, estamos aqui numa transição energética. O ideal, não, hoje em dia o custo da energia também da guerra, obviamente os custos de abastecimento, a guerra na Ucrânia, os custos energéticos estão elevados, são altos,
e não temos tempo, a transição energética demora, não é? Portanto, há aqui, a oferta não consegue acompanhar, nomeadamente, a procura. E existe espaço para essa intervenção. Os transportes públicos, o exemplo dessa fixação de preços nos transportes públicos é, de certa forma, uma tentativa de resolver esse problema, porque até essa transição energética também ser feita e as pessoas redesenhar as próprias preferências, tentar que as pessoas usem realmente mais transportes públicos, tentar oferecer esse incentivo. Que tem efeitos, obviamente, colaterais nos preços das casas, isso tem. Lá podemos ter aqui uma discussão se isso é bom ou é mau, quer dizer, se valoriza um subúrbio, se calhar para mim... Não, valoriza o Rio Frio. Valoriza o Rio Frio. Pronto, e... mas as autoestradas vieram fazer o mesmo. Claro. Hoje em dia, há pessoas a viver em Bruxelas, já falei de Bruxelas 2 vezes, em Bruxelas e a trabalhar em Lisboa. Não é inócuo. Anteriormente não era possível, não é? Ter uma... Não é nada inócuo. Aí é que está... Não é nada inócuo a valorização das terras. Não é nada. E é o que fazem em Portugal as pessoas ricas e as pessoas pobres, e é o que fazem em Portugal. E, portanto, não é nada inócuo. E os preços das redes não têm que ser uniformes. Porque o custo de transporte de energia é caro. Porque a infraestrutura urbana é cara. Percebe? Portanto... Deixa-me só dizer em relação ao preço das casas. Eu concordo com algum controle, mas discordo num controle do lado da procura. Tá bem? Eu acho que aqui nós temos possibilidade do governo intervir no mercado, obviamente no mercado imobiliário. As autarquias e o Estado têm uma grande capacidade de pôr mais casas no mercado, dada toda a construção de luta que existe. Portanto, existe espaço para intervir na oferta antes de intervir na procura. Mas essa é a minha visão, e intervir na oferta, nessa oferta com esses preços regulados. Eu não faço cidades chinesas. Não faço cidades vazias, que é o que faz. Percebe? Não tenho esse conhecimento. Era ótimo, mas não tenho esse conhecimento. Nós não precisamos, ou indianos, nós não precisamos construir um prédio com 10 andares em que no resto de chão temos uma qualidade e no topo temos outra. Não é isso que aqui falamos. Temos, por exemplo, um modelo holandês em que se conseguiu tornar determinadas zonas de casas, uma recuperação de uma série de bairros e de casas com alguma intervenção governamental, e de tentar, criar também bairros menos homogéneos e mais diversificados, com alguns incentivos para que as pessoas se mobilizassem para essas zonas, que acho que é muito importante, não é? Temos modelos que podemos, se calhar, seguir melhores selecionados. Eu não sei se nós começámos um bocadinho atrasados, o debate era suposto, esta sessão era suposto durar 1h30, estamos a 1h15, portanto não sei se querem terminar, se há alguma coisa que querem dizer, se há uma pergunta urgente ou uma questão urgente desse lado. Eu não sei até que ponto o enquadramento legal, tanto nacional como europeu, o permitiria. Uma coisa que às vezes penso, estamos aqui a discutir nestas urbanizações centralmente criadas, como, não sei, como é o exemplo da China, num exemplo mais extremo, mas... porque eu pergunto-me se com a questão da procura que vem do estrangeiro, dos vistos de gold, não seria possível, vamos criar aqui na nossa malha territorial, fazia falta haver aqui uma concentração de serviços. Então, vamos criar aqui um prédio em que os estrangeiros podem esbanjar dinheiro para conseguir o seu visto de gold, e não noutros sítios. Portanto, criar canais específicos de investimentos. Portanto, exatamente. O mercado está a dar isto. O mercado mas no fundo também é no fundo, eu estou a defender burling-nos. Sim. O que é proposto Já voltamos aqui para as proposto do paternalismo e do nudge, como o chamado paternalismo liberal, libertário, e por acaso gosto mais de chamar ao nudge o contra-paternalismo. Porque eu, quando estou a navegar no meu Instagram e me aparece publicidade
estão a violar a liberdade. Há uma empresa que, através desses mecanismos de algoritmos de inteligência artificial, está, porque sabe perfeitamente como é que funciona o meu cérebro, a me condicionar brutalmente. E está-me a condicionar brutalmente numa dada direção, que é para comprar os produtos dele. Que supostamente, eu, quando vejo a imagem, acho que vai ser espetacular, e que depois se sabe que tipicamente não vai ser espetacular. Passado pouco tempo, lá se vai fazer todo tipo aquela compra. E ao contrário, o manejo é fazer isto, tentar-vos pelo bem. Que é, nós, com base em estudos, sabemos que a pessoa, se fizer aquele outro tipo de decisão, vai ter um bem-estar mais prolongado. E, portanto, não se trata aqui de paternalismo, se quiser, é termos que escolher quem é que nós queremos ser os nossos pais. Mais alguma pergunta ou comentário urgente? Então, força. Pode ser. Não. Como vocês quiserem. Não, é. Só um comentário sobre, enfim, esta questão, só sublinhar alguns aspectos em que nós podemos discordar. A questão do que é que o preço é, não é? A minha teoria do preço é muito mais simples. O preço é uma coisa que as empresas cobram em função de uma estrutura de custos e de uma margem que definem. Marca. E os economistas têm muita... Mas quem trabalha em preços no continente e esquecem que os preços são formados. Os estudantes de economia não aprendem isso. Na introdução à microeconomia. Mas depois há a realidade das empresas, como elas formam preços. Convinha que houvesse aqui uma articulação entre o manual e a prática das grandes empresas. Pronto. Porquê? Porque tornaria o economista mais bem treinado em relação a uma coisa que o Belbras chama a atenção, que é a importância de termos uma atenção à especificidade das estruturas de mercado e às diferentes formas de aceder aos bens, de formar preços. E, em última instância, a própria inflação é totalmente social e mais valor social. Quando se fala da redução temporária da inflação como um dos produtos do controle de preços, é um argumento que eu acho que é a favor. Porque a ideia é, se nós damos confiança, se nós estabilizamos a própria estabilização das expectativas, neste período temporário, se der espaço ao Estado para resolver, por exemplo, ao Estado e em articulação com os privados, os gargalos da oferta que estão a causar essa compra de tempo, é um elemento a favor de um certo controle. Até porque, agora, voltando à questão do salário, eu sou sensível, e à complementaridade das políticas, eu sou um bocadinho insensível à questão das avaliações políticas. Porquê? Porque as avaliações políticas são muito política a política. E a questão é que nós temos pacotes complementares de políticas, que só fazem sentido se estiverem encaixados umas nas outras. Por isso é que ao pôr em cabo, a probabilidade de alguém que defende controle de preços, defende a socialização de rendas é grande. Ou seja, porque há complementaridades de política. Pronto. E essas complementaridades depois têm que ser avaliadas. E todos estamos conscientes disso, não é? Ou seja, o controle de preços, liberais argumentam nesse sentido, é o plano inclinado para uma economia mais controlada. Se calhar é. E se calhar é isso que muitas vezes se pretende, e mais vale assumir isso. Portanto, naturalmente, eu sou sensível, como o Galbraith, como qualquer economista, na tradição pós-keynesiana a uma inflação puxada pelos custos que alimentam uma espiral de salários-preços. Isso existe. A questão é, como é que nós evitamos essa espiral? Os bancos centrais têm uma resposta, gerando desemprego. O que foi, no fundo, fizeram nos anos 80. Não é? Subir maciçamente as taxas de juros para gerar desemprego, o Volcker assume isso, para que partir a espinha ao movimento sindical. Foi isso que se fez. Por isso é que outros economistas tinham uma solução oposta. Foi isso que se fez nos Estados Unidos. E as atas da Reserva Federal assumem isso. Nós sabemos que isso estava não é uma teoria da conspiração. O Volcker é suficientemente inteligente para saber qual é o mecanismo. Os economistas muitas vezes disfarçam os mecanismos. Os presidentes da Reserva Federal não têm essa, por isso é que os bancos centrais às vezes são muito mais realistas. Não é? Nós é que às vezes contamos umas histórias para evitar deixar de ponderar a violência para despolitizar o uso. É muito mais fácil criar um modelo limpo em que a variável que os bancos centrais controlam a taxa de juros, mas na realidade eles estão a tentar também controlar. E há um outro mecanismo alternativo, que é uma negociação
Muitos países fizeram, não é? Ou que tiveram essas estruturas. E até controlaram a inflação por essa via, que é ter mecanismos de negociação política de salários. E perceber que torna os próprios sindicatos, se essa negociação é mais centralizada, mais coparticipantes em relação aos efeitos perversos da própria negociação salarial. Se o mecanismo de negociação salarial é muito centralizado, pode acontecer mais facilmente uma espiral de salários-preços. Pode acontecer, não quer dizer que aconteça. Se calhar, se a negociação for mais centralizada, se houver mais coordenação negocial, há evidência, alguma evidência nesse sentido, os próprios sindicatos interiorizam, por exemplo, em economias muito abertas, o próprio constrangimento de balança de pagamentos e a eventual efeito da destruição de emprego. Há alguma evidência. Ou seja, há aqui uma complementaridade de políticas a que nós devemos ter atenção. Obviamente, também podemos dizer que em economias mais abertas o controle de preço é muito menos eficaz. E esse também é um argumento. Ou seja, nós não falamos aqui, ou seja, o grau de integração. O controle de preços também é mais fácil em economias de maior dimensão e menos globalizadas, naturalmente. Por isso é que o controle de preços está muito mais avançado nos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos há uma discussão, há um debate intensíssimo sobre controle de preços, e sobre bens estratégicos, e sobre cadeias de valor. O Inflation Reduction Act. Pode ser, é uma forma, ok, politicamente habilidosa de vender um programa político industrial. Ou seja, mas essa questão de que há bens estratégicos que convém que sejam produzidos localmente, porque também a disrupção nas cadeias de valor cria saltos nos preços, que depois de forma centralizada se repercutem. Ou seja, a questão da estabilidade. E nós precisamos, para múltiplos choques, ter esse é o meu argumento final, uma caixa de ferramentas mais expandida. Nesse aspecto, a discussão sobre o controle de preços é útil porque levou a estas discussões. Não sei se isso produz felicidade, mas pelo menos pode ajudar a reduzir. Não, eu acho que a discussão ao contrário, eu estou muito à sério. Não é a justiça, é a remoção da injustiça. Não é a felicidade, é a remoção das fontes de infelicidade. Mas se nós pensarmos dessa forma, conseguimos a remoção da infelicidade, ou seja, do desemprego, da desigualdade excessiva, pode ser mais produtiva do que a promoção da felicidade, que de facto remete para uma forma de paternalismo que talvez não seja. Mas em relação à questão da felicidade, é difícil, e às vezes é difícil e também exige que se calhar mais que sejam feitos. Por exemplo, em relação à fixação dos preços dos transportes, já há alguns questionários que tentam avaliar isso. Ou seja, que há impactos, foi um exemplo de uma fixação de preço que causa felicidade, que é uma política que realmente as pessoas ficam contentes com ela, independentemente de efeitos mais positivos, mais negativos que possam existir. E que muitas das vezes o impacto, como o Gabriel estava a dizer, uma coisa é um impacto, exatamente, que impacto é que vão ter, um impacto no bem-estar. A questão da felicidade, por vezes só por sabermos que aquele preço, que existe uma estabilidade de preço, pode criar em nós e criar nos consumidores uma sensação de certeza, uma sensação de bem-estar, uma sensação de felicidade, que depois não está a ser mensurável em outros efeitos e que também convém ter em conta também em todos esses efeitos. Também pode ter depois o efeito contrário na perspectiva dos empreendedores. Se calhar também ninguém quer ir na perspectiva de empreendedorismo, abrir um negócio numa área onde existe controle de preços, existe essa perspectiva de poder ter esse controle maior de preços. Portanto, ninguém, se calhar, enquanto empreendedor, está interessado em investir nisso e, portanto, é uma medida de felicidade ou infelicidade a esse nível. Mas pronto, eu queria, ainda também deixando aqui um outro ponto, a questão do nudging, do paternalismo é muito complexo, não é? Portanto, o que é que nós estamos, as manipulações que implicam, se tiram ou não tiram essa liberdade, ao ponto que são explorados os enviesamentos cognitivos que todos nós sofremos, portanto acaba por ser indiscutível até que ponto mantém essa liberdade de escolha ou não.
E depois, por último, só aqui em referência à questão do que é que se aprende nas faculdades de economia, os alunos de economia, existe um salto realmente muito grande entre o que são os modelos neoclássicos e estas teorias na prática de markup e fixação e de escolha de preços, não é, nas empresas. O que é que acontece? Acontece que os modelos que nós aprendemos são modelos que nos dão realmente um preço ótimo numa perspectiva de maximização do lucro. Esse preço ótimo seria tipo, realmente esse marco ótimo se o mercado e os nossos concorrentes e tudo mais se comportasse daquela determinada maneira que estamos a incluir no modelo. O que é que acontece na prática ou na realidade? Nem as empresas têm toda essa informação perfeita, estamos num ambiente de informação imperfeita, e há sempre uma tentativa de trial and error, não é? Essa coisa de buscar o markup mais alto, tentamos, manipula-se o preço, faz um desconto naquele dia, faz outro. Portanto, basicamente, o que se está a fazer não é ninguém faz aquela maximização, chega ali este é o preço, porque assim ficava estável, era sempre objetivo. Seja um equilíbrio mais ou menos eficiente, dependendo da situação que tivéssemos, o preço mais perfeito, ou oligopólio ou monopólio, o preço estava ali, era sempre ótimo para as empresas, não é? Não é isso que acontece, está sempre isto nesta coisa dinâmica e esta tentativa. A questão, aqui, o que é que nós temos que perceber é se este markup em situações, insisto em situações de grandes empresas, se esse markup se aproxima ou não de um tal, de um equilíbrio mais de oligopólio, aquelas empresas têm uma situação estratégica a definirem preços, ou se estamos a aproximar de um preço de cada vez mais ser um espelho de um monopólio ou da existência de um monopólio em que existe um poder de mercado muito maior. Portanto, e é isto que tem que ser feito, tem que haver alguma capacidade de poder saber ou que existe alguma indicação, não é? Que sim, não é? Que estes lucros excessivos que indicam exatamente esse comportamento basicamente de monopólio em situações que supostamente é como não são de monopólio, e ver qual é realmente a melhor maneira de intervir nessa situação. Por um lado, eu acho que políticas antitrust, ao contrário, se calhar, de um controle de preços, aqui, o controle de preços assume, na minha perspectiva, tem algum paternalismo e assume, tem um problema mais a médio e longo prazo, que é tirar, e agora podem cair em cima, mas tirar um bocadinho a responsabilidade, não é a responsabilidade, é a capacidade de aprendizagem dos próprios consumidores e o próprio poder negocial. Até aqui um outro exemplo, deixem-me brevemente dizer este exemplo. Em Portugal, agora com o aumento das taxas de juros, nós sabemos que as taxas de juros nos depósitos praticamente notáveis, não é? Comparativamente a outros países em que com o aumento das taxas de juros houve um reflexo também ao nível das taxas de juros dos depósitos. Isto tem muito a ver com a nossa... obviamente a banca tem muito poder em Portugal e tem muito poder também devido à fraca literacia financeira e à inércia da população portuguesa e uma capacidade de negociação. Nós movemos pouco o nosso dinheiro, comparativamente no mercado nos Estados Unidos, em que basicamente as pessoas não têm aquela relação, quase de uma relação com o nosso banco. Tem um banco durante 30 anos, a vida toda ao mesmo banco. Olha, o banco lhes fez. Exatamente, pois é isso. Não, mas é verdade. E é verdade, faz uma relação. E aquilo basicamente é serviço, eu vou ao melhor. E vou ver onde é que realmente o meu dinheiro acaba por ser mais valorizado, por procurar essa maior valorização. Nós temos muito inércia, essa falta, essa incapacidade. Hoje em dia, associações como a ADEC têm um papel muito importante, não é? Em insistirem que as pessoas negociarem os seus empréstimos, podem negociar o empréstimo. Nós temos o hábito de ter 30 anos o empréstimo com uma instituição bancária. Isso não é assim em outros países. O que é que acontece? O controle de preços, de certa forma, mantém esta iliteracia, está bem? Portanto, porque nós temos problemas estruturais que têm que ser resolvidos ao nível da própria educação, da própria literacia financeira da população, que, por um lado, para mim, este paternalismo, esta intervenção mais de cima, desse controle, que vem resolver certamente uma situação a curto prazo, também nos está
constantemente a mantermos esta inércia enquanto cidadãos. Pronto. É isso